Nossa nação é feita de histórias, de lutas e de conquistas, mas, acima de tudo, são feitas de pessoas. Hoje, convidamos você a explorar o poder do patriotismo, um sentimento que une a nossa nação e molda o nosso futuro. Enquanto observamos nossa bandeira nacional tremular ao vento, lembramos que ela é mais do que apenas um pedaço de tecido. Ela é um símbolo do nosso orgulho, do nosso compromisso e da nossa união como uma nação. Hoje vivemos em tempos sombrios. Então, juntos, vamos explorar como o patriotismo não apenas nos une, mas também nos impulsiona a construir um futuro melhor para todos nós e nossos filhos. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo no coração do patriotismo. Vamos conhecer um de nossos heróis nacionais, celebrar nossa cultura e identidade e descobrir como o patriotismo fortalece nossos laços como nação. Se você acredita no poder do patriotismo e no significado de ser um patriota, compartilhe este vídeo e junte-se a nós na celebração do amor pela nossa nação. Conheçam Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Ele era um dentista, mas sua paixão pela liberdade o levou a se tornar um líder revolucionário e mártir da independência. Agora embarcaremos em uma jornada no tempo até as Minas Gerais do século XVIII, onde um alferes subtenente do Exército Brasileiro de nome Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, escreveu seu nome na história com tintas de patriotismo. Nossa história começa em um Brasil colonial turbulento, onde a opressão era anormal, e as chamas da independência começavam a queimar nas mentes de visionários. Prepare-se para conhecer a vida, os ideais e os desafios enfrentados por Tiradentes, o herói da Inconfidência Mineira, cuja coragem e sacrifício moldaram os alicerces da nação que conhecemos hoje. Esta é a história que iremos contar de Tiradentes. Uma história que ecoa através dos séculos como um lembrete do poder do amor à pátria e da busca incansável pela justiça. Você a mergulhar nas páginas de um passado extraordinário, onde um homem se tornou um ícone da luta pela liberdade, onde um nome ecoa como um hino de patriotismo explorando suas lutas, seus ideais e seu legado que perdura até os dias de hoje. Capítulo 1. A vida de Tiradentes. Nossa jornada se inicia nas paisagens rurais de Minas Gerais, um lugar de beleza selvagem e riquezas naturais, mas também de profundas desigualdades nos cenários das Minas Gerais do século XVIII, onde nasceu Joaquim José da Silva Xavier. O homem que viria a ser conhecido como Tiradentes veio ao mundo. Uma criança que, desde cedo, testemunhou a luta diária de sua família para sobreviver. Mas a vida tinha outros planos para ele. Jovem, ele se viu trabalhando nas perigosas minas de ouro. Ele experimentou as agruras da vida nas minas onde a riqueza fluía, mas não para as mãos daqueles que a extraíam e enfrentando condições difíceis e a exploração do trabalho que a coroa portuguesa impunha para os brasileiros. Mesmo diante das adversidades, Tiradentes tinha uma sede insaciável por conhecimento. Ele frequentava uma modesta escola local, onde aprendeu a ler e escrever em uma época de contrastes sociais. Uma criança que, desde cedo, testemunhou a luta diária de sua família para sobreviver, onde as riquezas das minas de ouro e diamantes de Minas Gerais conviviam com a pobreza e a desigualdade. No entanto, sua mente estava em constante busca por conhecimento. Ele estudou de forma autodidata e, influenciado pelas ideias iluministas europeias, começou a questionar o status quo. Foi nesse ambiente que Tiradentes começou a questionar a opressão colonial portuguesa e a desigualdade que via ao seu redor. Ele se tornou um homem de ideais, disposto a lutar pelo que acreditava. Não estava sozinho em seus ideais. Ele compartilhava suas visões com amigos e colegas, todos eles ansiando por um Brasil independente e livre da opressão colonial de Portugal. Tiradentes não estava sozinho em sua busca por justiça.
Ele se juntou a outros que compartilhavam suas visões e juntos começaram a traçar os primeiros passos em direção à independência contra a opressão de Portugal. E assim, nas noites escuras de Minas Gerais, eles conspiraram em segredo, sonhando com um Brasil livre da opressão colonial portuguesa, onde todos pudessem desfrutar das riquezas da terra. Capítulo 2. A Inconfidência Mineira. Em meio às montanhas de Minas Gerais, erguia-se a majestosa Ouro Preto, uma cidade que não era apenas rica em ouro, mas também em ideias de liberdade. As tensões políticas e econômicas estavam prestes a explodir. E nas ruas de Vila Rica, em Ouro Preto, uma cidade que testemunhava a riqueza das Minas Gerais e uma cidade que não era apenas rica em ouro, mas também em ideias de liberdade, e uma revolução silenciosa estava prestes a acontecer. Neste capítulo, adentramos no turbilhão político da época, onde a conspiração pela independência do Brasil ganhava vida e um movimento que abalaria os alicerces do domínio português, sua repressão, mas também em ideias de liberdade, justiça e independência. Foi aqui, entre paredes de casas coloniais e sob a sombra das igrejas católicas, que Tiradentes e outros patriotas começaram a conspirar pela independência. Tiradentes e seus companheiros, homens de ideais e coragem, começaram a tramar um plano audacioso para libertar o Brasil do domínio tirano dos portugueses. Os patriotas determinados a libertar o Brasil das amarras coloniais. Eles acreditavam que era hora de pôr um fim às injustiças, proclamando a independência da nossa nação contra o regime opressor português e estabelecendo uma república em Minas Gerais. Tiradentes liderava um grupo de visionários, homens que sonhavam com um Brasil livre das amarras coloniais e com um futuro de liberdade, igualdade, fraternidade. Mas como todas as revoluções, como todas as histórias de resistência, a conspiração não passou despercebida, a conspiração era um segredo precioso. Até que, um dia, as autoridades portuguesas começaram a suspeitar e as sombras da traição se aproximaram. As prisões começaram e os conspiradores contra a coroa portuguesa foram arrancados de suas vidas normais para um destino incerto, onde foram arrancados de seus lares e levados para enfrentar o julgamento. Tiradentes, que havia se destacado como um dos líderes do movimento, agora estava nas mãos das autoridades autoritárias como os tempos de hoje, enfrentando um julgamento injusto que está ocorrendo hoje no Brasil, mas que marcaria a história em Minas Gerais. Hoje vemos a história sendo reproduzida. Tiradentes caiu. Será que a história irá se repetirá? Viva Minas Gerais! Eles sonhavam com uma nação independente, onde os recursos naturais das Minas Gerais beneficiassem a todos, não apenas os interesses da coroa portuguesa. Em um momento de tensão e traição, as prisões começaram, e os fortes e patriotas foram arrancados de suas vidas comuns para enfrentar um destino incerto. A história está se repetindo. Somente o destino nos dirá. Capítulo 3. O julgamento e a condenação. A notícia da condenação de Tiradentes se espalhou como fogo, inflamando os corações de um povo que já ansiava pela liberdade. O tribunal colonial se ergueu como um cenário de decisões que mudariam o destino do Brasil e de Tiradentes, que enfrentaria o julgamento mais importante de sua vida. Neste capítulo, testemunharemos o momento em que as vozes da resistência se chocaram com o poder da coroa portuguesa, Tiradentes. O alferes que sonhou com a liberdade, agora estava diante de juízes e acusadores determinados a silenciar sua voz e destruir seus ideais. O julgamento revelou os detalhes da conspiração, os nomes dos conspiradores e as ideias que abalavam a estrutura colonial. Com coragem inabalável, Tiradentes assumiu a liderança, assumindo a responsabilidade pelos eventos que levaram à Inconfidência Mineira. Mas a coroa portuguesa não hesitou em impor sua justiça. A sentença foi dura e implacável. Tiradentes foi condenado à forca. A execução de Tiradentes foi um ato brutal, mas ao invés de silenciar o movimento pela independência, ele se tornou um símbolo de resistência. A condenação de Tiradentes foi um momento sombrio,
Mas ele se tornou um mártir que despertou o espírito de luta pela independência em todos os corações brasileiros. A luta pela independência continuou e, em 1822, o Brasil finalmente proclamou sua independência de Portugal. Tiradentes nos ensinou que, mesmo diante das adversidades mais sombrias, o espírito humano é capaz de se erguer em busca da liberdade e da justiça. Hoje, o legado imortal de Tiradentes continua a inspirar gerações de brasileiros a lutar por um Brasil mais justo e livre. Capítulo 4. O legado do imortal. Em nossa nação existe um feriado especial que é nacional que nos lembra constantemente do legado imortal de Tiradentes, um herói que inspira a nação. O dia 21 de abril, comemoramos essa data especial por ser um dia especial do nosso patriotismo contra os tiranos da República Portuguesa. Hoje, no Brasil, se a história confirmar o dia 8 de janeiro, talvez seja o dia do levante contra a ditadura brasileira moderna. Em quem sabe, em algumas décadas, essa data seja também especial como a de Tiradentes. E este dia, o 8 de janeiro, seja um feriado nacional. Neste capítulo, exploramos como a morte de Tiradentes não apagou sua chama, mas a transformou em um farol de esperança. O povo brasileiro passou a homenagear Tiradentes, transformando-o em um mártir e herói nacional, cujo nome ecoaria através dos séculos. O feriado de Tiradentes nos recorda que, apesar dos desafios que enfrentamos como nação, a unidade e o desejo por um Brasil melhor são valores que nunca devemos perder. A luta pela independência continuou e, em 1822, o Brasil finalmente proclamou sua independência de Portugal. O legado de Tiradentes transcendeu o tempo. Sua imagem foi retratada em pinturas, estátuas e na cultura popular, mantendo sua memória viva. Em Brasília, a estátua de Tiradentes se ergue como um símbolo de sua coragem e como um lembrete de que a liberdade vale a luta. Hoje, o legado imortal de Tiradentes continua a inspirar gerações de brasileiros a lutar por um Brasil mais justo e livre. Ao chegarmos ao final dessa jornada através da vida e legado de Tiradentes, uma verdade ressoa clara: a coragem de um homem pode acender a chama da liberdade em uma nação. Tiradentes não foi apenas um herói do passado. Ele é uma inspiração atemporal para todos os brasileiros que almejam um país mais justo e igualitário. O Brasil é uma nação diversa, com uma história rica e complexa. Mas é essa diversidade que nos fortalece e nos une em nossa busca por um futuro melhor. As gerações futuras, com sua curiosidade e entusiasmo, são os herdeiros do legado de Tiradentes, responsáveis por manter a chama da liberdade acesa. As gerações vindouras, com sua curiosidade e entusiasmo, carregam o facho do legado de Tiradentes, mantendo viva a busca incansável pela liberdade. A celebração do feriado de Tiradentes nos lembra que, apesar dos desafios que enfrentamos como nação, somos unidos pelo sonho de um Brasil melhor. À medida que a bandeira do Brasil continua a tremular, lembramos que a luta pela liberdade é constante e que cada um de nós tem um papel a desempenhar. Tiradentes nos ensinou que a coragem e a determinação podem superar as adversidades mais sombrias, e seu legado é o farol que guia o caminho para um Brasil mais justo e livre. Hoje, celebramos Tiradentes não apenas como um herói do passado, mas como um símbolo eterno de esperança, unidade e amor pelo Brasil. Que transcende o tempo, sua coragem e determinação são um farol que guia o Brasil em direção a um futuro mais justo e igualitário. Que a memória de Tiradentes continue a inspirar cada um de nós a construir um Brasil onde a liberdade e a justiça sejam garantidas para todos. Se você gostou deste vídeo, compartilhe-o e continue espalhando a mensagem de que juntos somos mais fortes.